Olá, Web Condôminos! Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast do Descomplicando Seu Condomínio, com participação aí dos nossos patrocinadores, a Casinha, a administração, Wellington Ianelli, síndico profissional Cristiane Xavier e Renato Tabuada, da Facilities, e do Leonardo Dias, da Alvo. Nós estamos aqui começando o podcast de hoje. Nós vamos falar um pouquinho com o Leonardo Dias sobre a empresa Alvo. Ele vai apresentar para a gente quem é a Alvo. Então, olá, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Explica para a gente quem é a Alvo Serviços. Olá, Fabiola, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui. Alvo Serviços é uma empresa de terceirização de mão de obra, tanto para condomínios residenciais, quanto para condomínios... Empresariais? Perdão, vai cortada? Não, Desculpa. tudo bem, a gente Sabe o aqui que é? O Rivotril que eu tomei de manhã ficou na garganta, cara. não tem problema, vamos lá. É tão fácil. Você já é daqui da casa, pois é, né? Tá aqui, ó, Então, o pozinho, por isso que eu tô tomando água. então, tanto serviços residenciais como comerciais. Como comerciais, né? Supermercados, empresas diversas, portaria, controle de acesso, auxiliares de limpeza, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de manutenção, fiscais de piso, copeiras, recepcionistas e tudo que o cliente Fazem precisar. limpeza de Limpeza pós-obra. pós-obra também fazemos. Entendeu? lim- Tudo que precisar, a gente dá um jeito de fornecer a mão de obra. Então, essa situação de pós-obra que é muito importante em condomínio, né? Sim, sim. Porque às vezes a obra não é nem no condomínio, mas é em uma unidade específica, unidade. em um apartamento específico, e quando a gente vê o prédio inteiro, o condomínio inteiro está cheio de pó, né? E aí, como é que a gente faz? Na verdade, assim, o pós-obra, ele é para a unidade ou para o apartamento ou para o prédio específico, né? Essa sujidade que surge em decorrência de uma obra, por exemplo, dentro de uma unidade, aí já faz parte da auxiliar de limpeza do prédio em geral. Não a remoção de entulhos, etc., mas aquelas marcas de pó, geralmente, né? Massa corrida, instalação de uma pia, que aquilo enche o prédio praticamente todo de pó, né? E um detalhe muito importante, é saber delimitar um horário específico para isso, porque geralmente os auxiliares de limpeza encerram o turno 16h50, 17 horas, e geralmente a obra continua depois disso. Não a obra em si, o barulho em si, mas aquela remoção de lixo, ou algum lixamento, alguma coisa que não tenha tanto barulho, e acaba mesmo, depois do auxiliar de limpeza de ir embora, o prédio ficar naquele estado lastimável, né? Então é bom a gente deixar assim. A Alvo, ela presta o serviço do pós-obra. O pós-obra é aquele serviço onde aquele local enfrentou uma obra. Sim. Então não é aquela obra diária, não é aquela limpeza diária durante a obra. É aquela assim, acabou a obra, então você vai pessoas especializadas Sim. que não são as contratadas. Exatamente, é contrato à parte. Para fazer aquele serviço que é aquela limpeza mais pesada mesmo, que a gente chama que é aquela que depois que a poeira baixa, Baixou, né? E assim, é interessante porque a gente tem essa noção da limpeza pesada, né? Realmente, é a remoção do maior, né? Mas assim, o mais importante do limpeza pós-obra realmente depois é a sintonia fina do negócio, né? Porque dependendo do que pingou, um cimento caiu num vidro, por exemplo, e não se atentaram a tirar rápido, aquilo pode queimar, principalmente esses pisos mais modernos, né? Que eles têm uma capa de verniz muito sensível e tal, então todo o equipamento e o produto principalmente saber aplicar é muito importante. Porque se você estraga um porcelanato desse aqui, que acabou de é que colocar. acabou de colocar aí é prejuízo. Outra coisa,
A Alvo, ela é portaria presencial ou ela também tem a portaria virtual, portaria remota que se chama? Trabalhamos somente com a portaria presencial. É a nossa especialidade. Só que vocês também trabalham em parceria com empresas de portaria remota quando o condomínio quer aquela chamada portaria Sim, híbrida, se né? for necessário a portaria híbrida, nós temos o nosso parceiro que dá todo o suporte para nós e para o cliente também. Então a portaria híbrida também acaba Há uma entrando, vocês sim, também fazem esse é serviço. possível. Explica pra gente. Você ainda falou auxiliar de limpeza e auxiliar de serviços gerais. Você tem essas duas funções Sim. dentro do seu quadro. E para o condomínio, você fornece esses dois tipos de serviço? Como é que delimita esses serviços? Fornecemos os dois tipos de serviço. Conversamos com o cliente, analisamos a demanda, né, do edifício, se há necessidade de um auxiliar de limpeza, de um auxiliar de serviços gerais ou dos dois. Isso aí depende muito do tamanho do condomínio, né? Então, o auxiliar de limpeza, como propriamente diz o nome, ele é responsável pela limpeza e pelo asseio e conservação do local, né? Tudo que for sujidade, vidros, limpeza de pisos, móveis, etc. Já o auxiliar de serviços gerais, ele também tem essa função, né? Só que ele fica mais no campo realmente do auxílio ao auxiliar de limpeza. E ele pode, eventualmente, fazer algum tipo de manutenção, né? Ou seja, uma troca de lâmpada, uh, houve uma ventania na madrugada e o jardineiro não vai, por exemplo, naquele dia. Caiu um galho, ou voou alguma coisa do prédio, soltou alguma situação, caiu um refletor, caiu uma lâmpada, ele pode fazer esse tipo de serviço, tá? Auxiliar, por exemplo, no recebimento de móveis ou de produtos de limpeza, o bom andamento do serviço, porém ele nunca pode fazer a parte técnica. Exemplo, queimou a lâmpada, foi lá, trocou, ela continua não acendendo, aí já é uma parte técnica, já não cabe mais a ele fazer isso aí. Desarmou o disjuntor, foi lá, armou o disjuntor novamente, né? Um outro exemplo. O disjuntor desarmou de novo, aí isso já é uma parte técnica que já não compete a ele. Explica pra gente, há quanto tempo que a Alvo está no mercado? A Alvo está no mercado desde 2015 comigo, mas eu já estou nessa caminhada aí desde meados de 97, 98. Já Você, trabalho nesse segmento. você é o sócio fundador da Sim, Alvo. agora sou eu. E antes da Alvo, você falou que já trabalhava no segmento, né? Sim. Mas no segmento específico de portaria ou era em Não, eu outro, trabalhava, indiretamente com eu portaria? comecei, fiz o Senai, né? Reparador de circuitos eletrônicos industriais. Depois acabei não seguindo a profissão. Foi mais por uma imposição do meu pai que eu fiz, né? A gente é moleque, né? Aí fiz de tudo um pouco, entregava gelo, depois acabei trabalhando no supermercado, né? Como motorista também e tal. E em 95 entrei para a Polícia Militar, né? Então, onde fiquei lá um bom tempo. E aí comecei a tomar contato com essa situação de cessão de mão de obra, né? Porque não é segredo para ninguém, todo policial tem aquele bico e precisa mandar alguém lá para cobrir e tal. E eu fui me familiarizando com essa situação de cessão de mão de obra, né? E começou a aparecer essas oportunidades. Não, olha, eu não quero policial aqui, não é o caso, não quero ninguém armado aqui. Você não poderia mandar um porteiro? Aí eu comecei a me inteirar mais da situação, perceber como é que era e tal. E aí trabalhei, né, como supervisor numa empresa que não existe mais, ainda na polícia, fui me familiarizando e decidi a carreira solo. E além da Alvo,
você também é professor nessa área de portaria, né? Sim, sim, eu também dou aulas de zeladoria, né? Para formação de zeladores, formação de porteiros, formação de controladores de acesso e também a gente dá uns pitacozinhos em direito penal, em aulas de direito penal. Agora você falou uma coisa também interessante que a gente não falou antes. A pessoa sempre confunde um pouco porteiro e controlador de acesso. Tem diferença dentro da empresa eu contratar o controlador de acesso ou eu contratar um porteiro para alvo? Tem diferença. Ela é bem sutil, né? Ela é bem sutil, tanto que é considerado atribuições similares, né? Inclusive o piso salarial é o mesmo, né? Então, assim, vai na necessidade da empresa. Por exemplo, geralmente é empresa, mas existem condomínios que tem também o controlador de acesso. Ou seja, o controlador de acesso, eu sempre brinco que é a tropa de choque, né? Ele dá aquele primeiro combate. Ou seja, num edifício onde existam várias torres A e gente fala aqueles residenciais os clubes. residenciais grandes, por exemplo, que nós temos aqui em Santos, lá no Marapé, né? E que é um fluxo muito grande de entrada e saída de prestadores de serviço, um fluxo muito grande de veículos. Então tem ali o controlador de acesso para colocar a vírgula, né? Ó, você vai para onde? Porque senão vai todo mundo direto na Portaria. portaria, e aí a gente já entra no campo da segurança, né? Que o cara vê aquele tumulto ali para entrar, e realmente o porteiro não dá conta. Porque ele tem que abrir o portão, tem que prestar atenção nas câmeras e na garagem, nisso, aquilo. Tem que dar atenção para Exatamente. aquele morador que veio buscar encomenda do Mercado Livre. Exatamente. Que isso hoje, inclusive os grandes edifícios já estão colocando até um auxiliar de administração só para separar correspondências e encomendas, porque o porteiro também já não dá conta, né? Então ele dá esse primeiro combate, eu brinco, né? Você vai para onde? É morador? Não é? Ó, você se dirige ali na recepção, você se dirige na portaria. Ele faz a triagem, tá? Mas ele não tem o compromisso de direcionar. E quais as cidades que a Alvo atende? Litoral e Grande São Paulo. Litoral que você fala assim, vamos dizer, desde Peruíbe até Caraguatatuba, que é ali Não, divisa Ubatuba, ou não, litoral Baixada porque Santista? litoral Baixada Santista. A gente não conseguiu, não que não conseguiu ir para lá ainda. É, a gente precisa de uma demanda e fazer as coisas com o pé no chão, né? Não adianta eu fechar um posto em Caraguatatuba, né? Que nem você falou, e eu não ter uma base, não ter uma situação para dar um. Deixar, como algumas empresas aí não tão sérias, põe um posto de gasolina como base da empresa. Só fecha, entendeu? Ou põe ou aluga um apartamento lá, um kitnet, coloca lá como base. Então, se eu não conseguir dar essa atenção e prestar o serviço, eu prefiro não fazer. Então, você atende, na verdade, o litoral paulista que você fala seria a parte da Baixada Sim, Baixada Santista. Santista. E E Grande São São Paulo Paulo, também. Grande São Paulo, Aí nós então. temos uma subsede no Tucuruvi. Ah, interessante. Vocês têm sede aqui na Baixada. Aqui na Baixada Santista e a subsede em São Paulo, Tucuruvi. Qual que é o endereço da Alvo em Santos e da Alvo na. A Alvo em Santos é na rua Silva Jardim, 166, conjunto 1106. Em São Paulo, nós estamos na Avenida São Paulo, 115 Altos. Uns falam que é Jardim São Paulo, outros falam que é Tucuruvi. Bom, é Só que ali na divisa. ali. Saindo do metrô é rapidinho. E como é que a gente faz aí o telefone para a gente contratar a Alvo? Olha, nós temos dois telefones. O primeiro é o 13, né? 974058898, que é o WhatsApp. E nós temos também o 13 3219 2371, que esse telefone também é o WhatsApp e é o WhatsApp Business. E ele geralmente também está cadastrado, geralmente não, ele também está cadastrado na subsede de São Paulo, porque a administração ela parte daqui. Tá. Foi muito interessante. Então, a Alvo, a gente fez esse vídeo exatamente para a gente apresentar os nossos patrocinadores. Então, além da Alvo, você vai encontrar aqui no nosso canal também o vídeo da Facility, o vídeo da Casinha
e de outros patrocinadores que vierem depois. Então a gente sempre vai fazer esse vídeo para você, nossos web condôminos, acharem quem são os que nos patrocina, e se quiserem saber um pouquinho mais sobre a empresa, onde localizá-los, você pode acessar esse nosso vídeo. Então, a gente vai encerrando esse nosso podcast de hoje. Acompanhe aí o nosso canal, curta, compartilhe, comente, fale com seus vizinhos, fale com seus familiares. A gente sempre quer você aqui com a gente, você comentando, você estando diariamente aqui com a gente. Tchau, gente. Até o próximo. Alvo Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvo Serviços.